Levanta a mão que eu vou profetizar. Para esse lugar você não volta nunca mais. Para esse quarto escuro você não volta nunca mais. Para esse transtorno de ansiedade você não volta mais. Para essa depressão você não volta mais. Para essa tristeza que não tem fim você não volta mais. Amanheceu. Amanheceu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. Aumenta só um pouquinho o retorno, só um pouquinho, para não dar microfonia, por favor. Atos capítulo 12. Quem achou, diga, achei. Só o Johnny achou aqui, irmão. Quem achou, diga, achei. Glória a Deus. Antes da gente ler aqui a palavra do Senhor, eu queria dar uma notícia para você, que ouviu que o lançamento do livro foi ontem. Na verdade, ontem foi o pré-lançamento do nosso livro. O lançamento para os membros da nossa igreja vai ser no dia 9 de junho, na Santa Ceia do Senhor. E na Santa Ceia nós vamos consagrar esse livro a Deus, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida, vai abençoar muito a sua liderança. E talvez você pergunte, pastor, mas eu não sou líder. Você é um líder na tua casa, você é um líder da sua própria vida. Alguém lidera a sua vida aqui ou você lidera a tua vida? Levanta a mão aí. Então, se você lidera a tua vida, você é um líder. E vai servir para você, com certeza, esse livro em nome de Jesus. Amém? Então, anota aí a agenda, dia 9 de junho, nos 3 cultos de Santa Ceia, nós vamos estar lançando o nosso livro aqui, A Metamorfose do Líder. Atos 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Repita comigo, guardado no cárcere. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico.
Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com o conominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Essa é uma história muito conhecida e muito sobrenatural que aconteceu na vida de um discípulo, na vida de um servo do Senhor chamado Pedro. E o tema dessa mensagem de hoje é o fim que se torna o recomeço. Você pode repetir comigo? O fim que se torna um recomeço. Foi exatamente isso que aconteceu aqui na vida do apóstolo Pedro. A igreja do primeiro século, ela estava passando por muitas perseguições. Quando Cristo foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele teve muitas aparições, e todas essas aparições, elas evidenciaram, e assim os apóstolos, os discípulos, eles viram o Senhor ressurreto. Isso encheu aqueles homens de fé para que eles continuassem o trabalho de pregar o evangelho e estabelecer o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer que com o crescimento do cristianismo no primeiro século, da mesma proporção houve também grandes perseguições. Ou seja, as pessoas começaram a perseguir aqueles que falavam de Jesus. As pessoas começaram a perseguir aqueles que pregavam o evangelho. E não foi diferente logo quando o evangelho começou a explodir. Herodes se levanta e mata Tiago, a espada. Tiago era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. E aí Herodes viu que isso, diante do povo judeu, que não acreditava que Jesus era o Messias, isso ficou bom aos olhos daquele povo. E aí Herodes, vendo que isso agradou o povo, o que ele faz? Ele manda prender Pedro também. E ele vai dizer o seguinte: olha, no dia da Páscoa, eu também vou matar Pedro. E a Bíblia vai dizer que ele entendeu que essa atitude foi coerente, foi louvada pela população. Ele percebeu que isso aqui agradou, ele foi aplaudido por ele ter matado Tiago. E agora ele simplesmente prende Pedro para que no dia da Páscoa Pedro fosse apresentado e ia ser morto. Enquanto Pedro está na prisão, a Bíblia vai dizer que a igreja está fazendo contínua oração por ele a Deus. Vou repetir: enquanto está preso, enquanto Pedro está preso, na véspera da sua morte, a igreja está orando, a igreja está intercedendo. Olha que coisa interessante. Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, mas estava na agenda de Deus para viver. Vou repetir: Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, mas ele estava na agenda de Deus para viver até envelhecer. Sabe o que eu já aprendo aqui, querido, nessa introdução? É que quando o indivíduo está na agenda de Deus para viver, nem Herodes, nem Estado, nem demônio, nem UTI, nem arma na cabeça, nem infecção generalizada, nem assalto à mão armada, quando Deus diz que vai viver, ninguém vai morrer. Então eu já quero liberar uma palavra para você que está aqui nessa manhã, presencialmente, nos assistindo pelo canal do YouTube. Eu não sei se você recebeu um diagnóstico, eu não sei se vou receber uma palavra contrária, eu só sei o seguinte: quando Deus determina que você vai viver, ninguém, absolutamente ninguém, vai reverter esse quadro. Então, eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Na agenda de Deus você vai viver, na agenda de Deus você vai prevalecer, na agenda de Deus as coisas vão acontecer conforme a sua vontade. Na agenda de Herodes, Pedro ia morrer, mas na agenda do céu,
Pedro ia viver até envelhecer. Eu quero declarar que o Espírito de vida está aqui, e o Espírito de vida é o Espírito que habita em nós, que você recebe essa palavra. Se você recebeu uma sentença de morte, a palavra do Senhor é: você vai viver enquanto eu quiser, porque eu sou o Deus que faz descer a sepultura e subir a sepultura. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você vai viver enquanto Deus permitir que você viva. Pedro estava pensando o seguinte: mataram Tiago, agora chegou a minha vez. Mataram Jesus, mataram Tiago, amanhã quem vai morrer sou eu. É o fim para mim está tudo perdido. E nesse texto aqui, irmão, que nós acabamos de ler, do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ele vai nos ensinar algumas coisas. Nós precisamos saber quando nós achamos que tudo na nossa vida está perdido. É o fim que se torna um recomeço. Para Pedro, acabou. Para Pedro era o seguinte: mal comecei o meu ministério, mal comecei a falar do amor de Jesus, a espada já veio. Irmão, ele estava tão convicto que ele ia morrer, que ele disse o seguinte: bem, se Tiago já morreu, amanhã é a minha vez. Só que muitas vezes, para nós que somos limitados e humanos, e achamos que aquilo que é o fim, para Deus é um recomeço. Para aquilo que nós achamos que é um ponto final, para Deus é um ponto e vírgula. Por quê? Porque Deus quer começar uma nova história a partir do nosso fim. Deus quer começar uma nova história a partir do momento que a gente acha que para a gente chegou ao fim. Quem está entendendo isso, diga amém. Então muitas vezes a sua história começa quando você chega à conclusão que humanamente é o fim para você. A nossa história com Deus, ela começa quando humanamente nós chegamos à conclusão que não dá mais. É justamente nessa hora, parece que o nosso fundo do poço, ele tem uma mola. Quando nós chegamos lá, cheguei no fundo do poço, aí a mola, te joga para cima de novo. Por quê? Porque o fim para mim é o recomeço para Deus. Já quero declarar uma outra palavra para você aqui nessa manhã, irmão. Só quero profetizar aqui hoje. Esse fundo do poço para você, lá embaixo tem uma mola. Essa mola, quando você chegar lá, ela vai te jogar para cima. Ela vai te impulsionar para o propósito e para a direção de Deus. Aquilo que você achou que é o fim, é o recomeço de Deus na tua vida. Aquilo que você achou que chegou no teu ponto final, é o recomeço de Deus. No fundo do teu poço tem uma mola, meu irmão. Amém? E aquilo que vai te impulsionar para cima de novo. Mas eu aprendo aqui com Pedro, nessa história fantástica, algumas coisas quando a gente pensa que é o fim. Quando a gente pensa que está tudo perdido. A primeira coisa que eu aprendo aqui nessa mensagem é que Deus te guarda aonde você não imagina. Fala com a pessoa que está falando assim: olha, Deus te guarda aonde você não imagina. Olha como diz o versículo 5. Pedro era guardado na prisão. Gente, como é que um homem vai ser guardado na prisão? A Bíblia vai dizer que Pedro é guardado. Eu vou repetir: Pedro estava guardado na prisão. Herodes está dizendo: é a última noite. Amanhã eu vou te apresentar o povo. Amanhã eu vou te matar. Então ele faz o seguinte: olha, bota 4 quaternos de soldado, ou seja, 4 quaternos, 4 vezes 4, 16. Eram 16 soldados guardando Pedro, 12 do lado de fora, 2 aqui na sua direita, 2 à sua esquerda e 2 à sua frente. E um desses 2 que estavam aqui, estavam algemados a Pedro. Por quê? Porque Herodes começou a desconfiar. Sabe, meu irmão, quando o propósito de Deus vem na tua vida, o inferno também vem com muita força. Porque Herodes sabia que naquela época ali, pedra estava sendo removida, morto estava sendo ressuscitado, estava acontecendo um monte de coisa louca para ele, que falou assim: não é bom brincar com essa gente, vamos guardar, vamos prender, vamos colocar o máximo de gente aí, porque esse cara não pode sair daí. Tem muita coisa acontecendo, gente,
Que pedra que é removida é essa? Que morto que está sendo ressuscitado? Meu Deus do céu, esse povo é estranho, esse povo é diferente, acontecem umas loucuras com eles que eu não consigo entender. Esse povo sou eu, esse povo é você, meu irmão. Nós somos loucos por Jesus e nós vemos tantas loucuras acontecendo pelos olhos da fé, que as pessoas que não têm a mesma fé que nós, elas ficam perplexas com o que acontece conosco. Agora, a Bíblia está dizendo aqui que Pedro está sendo guardado. Pedro está sendo guardado. Gente, eu fico maravilhado com isso aqui. 4 quaternos de soldados, 16 homens, romanos soldados, prendendo, guardando Pedro. Como se Herodes falasse assim: aqui ninguém entra, aqui ninguém vai fazer absolutamente nada. Sabe o que eu aprendo aqui que o Espírito Santo falou comigo? Você acha que Deus não vai entrar aí onde você acha que é impossível entrar? Você acha que Deus não vai entrar naquela comunidade lá para arrancar o teu filho que está lá? Você acha que Deus não tem poder para tirar o teu filho e entrar na vida da tua filha que está na prostituição? Você acha que Deus não tem poder para entrar no teu casamento e restaurar o teu casamento? Você acha que Deus não tem poder para entrar aí na tua saúde e remover essa enfermidade? Você acha que Deus não tem poder para entrar aí e te livrar de qualquer cadeia, de qualquer grilhão, de qualquer algema que possa estar te prendendo? É o que Deus está nos ensinando aqui. Olha, eu posso entrar em qualquer lugar, eu posso fazer aquilo que me apraz. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Para o homem, para Herodes, ninguém podia entrar naquele lugar, ninguém podia fazer absolutamente nada, mas Deus falou: eu vou descer, eu vou entrar e eu vou fazer conforme eu quero. Ei, eu tenho uma notícia boa para você aqui nessa manhã, irmão. Talvez do que você está vivendo, ó, ninguém entra, ninguém resolve, ninguém faz nada, não dá mais. Deus está dizendo: eu vou descer, eu vou entrar, eu vou resolver, eu vou trazer resposta, eu vou trazer solução, eu vou trazer livramento, eu vou trazer cura, eu vou trazer provisão, eu vou trazer sustento. Eu vou descer, eu vou entrar nessa causa, eu vou entrar onde você está e as coisas vão acontecer. Recebe essa palavra, meu irmão. É a palavra de Deus para você. Você está pensando que ele não vai entrar? Ele vai entrar. Agora, o que mais me chama a atenção é que ele está entrando nesse cenário aqui, totalmente desfavorável. E a Bíblia vai dizer que ele está guardado. Ei, irmão, existem lugares que você acha que não tem saída. Existem lugares que você acha que não tem resposta. Mas são nesses cenários que Deus está guardando. Daniel estava na cova dos leões, guardado. Quem protegia Daniel? Os próprios leões. Gênesis capítulo 26, está todo mundo descendo para o Egito, está Isaac lá no portão da casa dele. E aí, Isaac, vamos embora, vai ficar aí, vai passar fome, hein? Está tudo ruim, está todo mundo indo, só você que vai ficar, Isaac. Eu vou ficar, mas eu sei que aonde eu ficar, ainda que seja um cenário de escassez, eu estou guardado por Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que Deus só está nos guardando quando o cenário está favorável. Que a gente só acha que Deus está nos guardando quando o cenário está propício. Mas Pedro estava sendo guardado naquela prisão. Daniel estava sendo guardado naquela cova. Quando Isaac resolve não descer ao Egito, ele está guardado naquele lugar. Jonas ficou guardado 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe. Parece algo inusitado, irmão, mas talvez esse cenário que você está, Deus está te guardando. Eu quero repetir de novo, tá? Esse cenário que você está, Deus está te guardando. Pastor, como é que pode? Num cenário, para mim é desfavorável, para você é desfavorável, mas Deus está te guardando. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe que Ele está te guardando o que você está vivendo. E eu não sei o que você está passando, irmão, mas eu posso declarar uma coisa: Deus está te guardando. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus, em alguns lugares, quando a gente acha que é o fim e é o recomeço, Deus nos faz descansar. Olha o que a Bíblia diz no versículo 6: e Pedro está dormindo. Irmão, repete comigo assim: quem tem promessa dorme. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: quem tem promessa
dorme. O salmista diz: deitei e dormi, levantei, pois o Senhor me sustentou. Pedro está dormindo, irmão. A forca está pronta, a espada está pronta, a cruz está pronta e Pedro está dormindo. Irmão, eu não sei você, mas aquela noite eu não ia dormir. Eu não ia dormir. Pedro está dormindo, irmão. Agora, por que Pedro está dormindo? Talvez sejam convicções do que Jesus falou com ele, das promessas que Jesus fez para ele. E ele por um momento pensou: cara, como é que pode ser o fim se Jesus liberou uma palavra para mim? Como é que pode ser o fim se Jesus falou que eu ia ser pescador de almas? Como é que pode ter sido o fim se Jesus me fez tantas promessas? Se aquele que prometeu é fiel para cumprir, eu vou descansar. Eu vou repetir, irmão. Se aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, eu vou descansar. E a palavra para você nessa manhã é: descansa. Dá um sorriso para essa pessoa e fala assim: vai dormir. Descansa, meu irmão, vai dormir. Ai, pastor, não estou dormindo. Não estou conseguindo dormir. Vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer. Amanhã eu estou para receber uma notícia. Essa semana ela é crucial para mim. É um divisor de águas. A resposta dessa semana vai determinar se eu vou ou se eu não vou. Se eu fico ou se eu vou. Se vai ou se fica. Ei, meu irmão, a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: descansa. Vai dormir. Descansa o seu coração, irmão. Existe um Deus no céu que a Bíblia diz que ele não dorme. Eis que não dormita nem tosqueneja o guarda de Israel. O Deus que você serve não dorme. Deus quer que você descanse, meu irmão. Êxodo capítulo 33 vai dizer o seguinte: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Se a tua presença não for conosco, Senhor, não nos faça subir daqui. Foi o que respondeu Moisés. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não importa o ambiente que você está, a situação que você esteja vivendo, as circunstâncias que você esteja passando, o que faz a diferença é a presença de Deus que te faz descansar. Para você é o fim, mas a situação dele, sabe o que é? Descansa. Eu sei que é difícil para a gente, irmão. Existem muitas pessoas, eu vou agora te dar aqui, vou falar igual o pastor Josué falou ontem. Vale R$1 bilhão que eu vou falar para você aqui agora. Sabe qual é o nosso problema? Existem pessoas que elas não são espirituais. Existem pessoas que elas são emocionais, elas são almáticas. Pessoas emocionais é um perigo. Por quê? Porque elas andam conforme as suas emoções. Pessoas espirituais, elas não andam conforme as suas emoções. Pessoas espirituais andam conforme a palavra de Deus. E eu gosto muito do Salmo de Davi, quando Davi fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e o meu auxílio. O que Davi está falando? O que Davi está falando naquele salmo e que ele nos ensina? Ei, alma! Ei, emoção! Eu sei que você está aflita. Eu sei que você não descansa. Eu sei que você está ansiosa. Eu sei que você quer resolver tudo para ontem. Eu sei que você quer tudo agora. Tudo do teu jeito. Ei, alma! Descansa. Espera em Deus, porque se você esperar, você vai louvar. Deus está mandando dizer para algumas pessoas aqui nessa manhã, que são pessoas almáticas, que são pessoas emocionais. Ei, há um espírito que habita em você, e esse espírito é o Espírito de Deus.
é o espírito de paz, é o espírito de mansidão, de domínio próprio, que faz você se controlar no momento da adversidade, que você faz ter uma paz que excede o teu entendimento. Então a palavra de Deus para você, no meio dessa turbulência, no meio dessa guerra, no meio desse problema, no meio dessa adversidade, é: descansa. Dá um sorriso para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: vai dormir, irmão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Minha esposa fica perplexa comigo. Que ela fala assim: Luciano, eu nunca vi, antes de fechar o olho você já dorme. E eu falei: eu pego no sono rápido. Irmão, eu posso estar com o pior problema ministerial, questões da igreja, compromissos, pagamento, pagar um monte de coisa. Pode estar, a reunião pode estar pegando fogo. Chegou em casa, eu falo: Senhor, em paz eu vou me deitar, e em paz eu vou me levantar, porque eu sei que o Senhor cuida de todas as coisas. Eu não estou sozinho, o teu Espírito habita em mim, e o teu Espírito é o Espírito de paz, e é a paz que excede o meu entendimento, é a paz que vai vir no meio de uma turbulência e no meio de uma adversidade. Então eu vou dormir. Senhor, tem que pagar as contas. Tira o sono de quem não está dizimando. O meu não, eu sou dizimista fiel. Tira de quem não está dizimando. Tira dele, Senhor, o meu não. E eu descanso, irmão. Você tem que aprender a descansar. Aprender a descansar é uma demonstração de fé. Eu não estou falando para você delargar. Eu não estou falando para você abandonar. Eu estou falando para você descansar. Terceira coisa que eu aprendo aqui, nesse texto, é que aquilo que nós achamos que é o fim, e quando na verdade é um recomeço de Deus, é porque Deus te dá novas experiências. O que Deus quer fazer com o que está acontecendo com você, é te proporcionar novas experiências. O que Deus quer fazer com você, é que você experimente coisa nova. No versículo 7 vai dizer o seguinte: um clarão na prisão veio, e o anjo disse: levanta. Quando Deus te der uma ordem, irmão, não olhe para você. Obedeça a ordem. Por quê? Porque a ordem vem cheia de poder para ser executada. Irmão, olha que loucura. O cara está dormindo. Tem um cara algemado com ele aqui, tem outro cara algemado com ele aqui. Tem 2 em pé na frente dele e tem 12 lá fora. Aí vem um clarão no meio disso. Aí bate o nome dele e fala assim: levanta. Levanta, levanta, Pedro. Meu Deus do céu, irmão. Do coração eu morria naquela hora ali. O que é isso? Que clarão é esse? Aí eu fiquei pensando, se fosse eu, né? Eu vou levantar como, irmão? Estou com o pé algemado, estou com mão algemada. Como é que eu levanto? Eu me perguntaria isso, né? Como é que eu levanto? Como levanta algemado? Como ele levanta isso, irmão? Mas a Bíblia vai dizer. A gente tem que olhar a particularidade da Bíblia. Mas quando ele se levanta, as algemas caem. Irmão, vou repetir. Quando ele se levanta, as algemas caem. O que é isso, pastor? Você não é capacitado para fazer. Você é capacitado enquanto você faz. O que é isso? Enquanto eu estou aqui, estou algemado, eu não posso. Enquanto eu estiver assim, eu não vou. Mas quando ele recebe a ordem, e a ordem vem cheia de poder, quando ele levanta, as algemas caem. Quero liberar uma palavra para você aqui, irmão. Você que está colocando algumas justificativas em relação àquilo que Deus está te pedindo. Apenas levanta, apenas se coloca na posição para fazer. Porque você não é capacitado para fazer. Você é capacitado enquanto você faz. Enquanto você está obedecendo a palavra. Enquanto você está obedecendo a ordem. Enquanto você está obedecendo a palavra
que foi direcionada para você. É enquanto você obedece que as coisas sobrenaturais começam a acontecer. Então não espera ter para ser. Começa a fazer, começa a se desenvolver, começa a estudar, começa a ser um líder em treinamento, começa a se interessar por cuidar de pessoas, que isso é o nosso propósito de vida. Começa a fazer. Enquanto você faz, você vai ser capacitado, meu irmão. Quem está esperando condições para fazer, não faz nunca. Mas quem faz, a condição chega. Eu vou repetir isso aqui. Quem espera para fazer, quem espera a condição para fazer, não vai fazer nunca. Mas quem faz, a condição chega. Isso tudo aconteceu, irmão. E os soldados não viram nada. Absolutamente nada. Tem coisas que é só para você e ninguém vê. Tem coisas que é só você e Deus. É só você que vai ver, irmão, mas ninguém. A quarta coisa que eu aprendo aqui é que quando a gente acha que é o fim, sabe o que eu aprendo? Tem livramento para você. Eu estou sentindo Deus aqui nessa mensagem porque tem pessoas que chegam aqui tão desesperançadas com algumas questões e com algumas circunstâncias que acontecem, que elas realmente acham que é o fim. E Deus está mandando dizer para você hoje aqui, olha, não é o teu fim, é um recomeço na tua vida. Tem livramento para você nisso que você está vivendo. Tem livramento para você nessa história que você está vivendo. A Bíblia vai dizer o seguinte no versículo 8, fugindo, ele fugiu, irmão, eu acho que era Bangu 4, era pouco para o que Pedro estava vivendo. Pedro estava vivendo num lugar de segurança máxima. Pelo menos para ele, era um lugar de segurança máxima. E o anjo disse, se arrume. Irmão, eu gosto disso aqui. Irmão, o cara está se livrando da cadeia, da prisão. Irmão, tu vai meter o pé. Tu vai sair fora. Aí o que o anjo fala? Se arruma. Está no texto. Se arruma. Põe a sandália. E sandália, irmão, não é igual a de hoje, não. É aquela de couro. Ele perdeu tempo, ele perdeu tempo ali. Aí ele já está todo afoito. Vamos embora. E agora ele, calma. Põe a capa. Se arruma. Põe a sandália. Põe a capa. E agora sai. Sabe o que Deus falou comigo aqui? As pessoas olham para você, muitas vezes, e elas fazem elas já têm um preconceito em relação a você. E ela diz assim para você, olha como é que ela está. Ainda diz que está cheia de problema. Ainda diz que está com problema. Ali, ó. Está no salto, está andando, está do jeito que está. E o anjo fala, você vai sair pela porta da frente. E vai sair arrumado. Não vai sair de qualquer jeito. Ajeita essa roupa. Coloca a capa, coloca o blazer. Por quê? Porque o velório de amanhã de Herodes foi desmarcado. Sai pela porta da frente e vai sair arrumado. Ei, irmão, eu quero liberar uma palavra para você aqui nessa manhã. Eu não sei aonde você se enfiou. Eu não sei aonde te enfiaram, mas a palavra de Deus é, você vai sair pela porta da frente com a tua cabeça erguida, porque nesse propósito aqui tem livramento para você. Tem livramento, no final das contas, tem livramento para você. Você vai sair com a cabeça erguida. Eu não sei para quem eu estou pregando hoje, mas Deus manda dizer, você vai sair dessa situação com a tua cabeça erguida. Tem livramento para você, meu irmão. Aleluia. O que eu aprendo aqui, pastor? Portas serão abertas para você. Fala para a pessoa que está ao seu lado, portas serão abertas. A Bíblia diz no versículo 10, passaram pela primeira porta. A porta, se abriu. Passaram pela segunda porta, a porta, se abriu. Aí chegaram na porta de ferro. É aquela porta irmão, aquela porta que pesava 150 quilos. Aí passaram pela porta de ferro. E a Bíblia vai dizer que a porta se abriu.
por si mesma. Ou seja, é Pedro passando e porta se abrindo. É Pedro passando e porta se abrindo. Na terceira de ferro, quando Pedro chegou, puf, a porta abriu. Eu fico impressionado com isso aqui, irmão. Eu fico maravilhado com isso aqui. A porta abriu por si mesma. E a gente entende um pouco disso hoje. Nós entendemos isso. Quando a gente vai no shopping hoje, o que mais nós vemos é o quê? É a porta com sensor de presença. Você chegou, a porta abriu. No século 21, nós entendemos o que é uma porta com sensor de presença. Isso é muito normal. Agora, isso aqui é muito poderoso, meu irmão. Isso aqui é mais poderoso do que o Mar Vermelho, do que o cajado, o vento do Mar da Galileia. Aqui não teve palavra de comando emitida. O ferro olhou para o anjo, olhou para Pedro e respeitou a presença, e a porta se abriu. No Mar Vermelho, toca nessas águas, Moisés tocou, o mar se abriu. No Mar da Galileia, Jesus disse: mar, acalma, vento, acalma, mar, aquieta-te. E a Bíblia vai dizer, irmão, que foi o que aconteceu. Mas aqui não teve palavra emitida. Não teve palavra de comando. O anjo está na frente e Pedro está atrás. Quando o ferro olha para o anjo e olha para Pedro, a porta se abre. A presença que você carrega vai abrir portas sem você liberar uma palavra. Eu vou declarar de novo, irmão. A presença que você carrega vai abrir portas e você não vai precisar dar uma palavra. Ela vai se abrir. Sabe por quê? Porque aquilo que você está vivendo vai respeitar a presença que você carrega. E aquilo que você carrega abre portas sem você emitir uma palavra, meu irmão. Quem recebe essa palavra aqui hoje, irmão? Olha aqui para mim, existem portas que vão se abrir para você só por causa da presença. Existem portas que vão se abrir só porque você carrega uma presença. Eu me lembro que quando eu fui contratado para um banco, e esse rapaz que me contratou, ele estudou comigo no ginásio. E ele sabia que eu era louco. E depois ele trabalhou comigo no primeiro banco que eu trabalhei no Bamerindos durante muito tempo, ele trabalhou comigo no Bamerindos. E ele sabia que eu era muito louco. E aí ele estava no outro banco, precisando de um gerente, e ele me chamou, vamos bater um papo, vamos lá. Ele, como é que você está? Eu falei, poxa, eu me converti, tal, sou um homem de Deus, não sou mais aquela pessoa. Então, pô, que bom, Luciano. Pô, você era maluco, né? Eu falei, eu era louco, tal. Conheci Jesus e tal, papapá, pô, minha vida mudou. Aí dei meu testemunho para ele na entrevista de emprego. E aí depois ele me liga uma semana depois, a vaga é tua. Você quer? Eu falei, quero, claro que eu quero. Ia ganhar o dobro do que eu ganhava no banco que eu trabalhava aqui em Niterói. Eu falei, eu quero. Aí fui, pedi demissão aqui, fui para lá. Aí quando eu cheguei na primeira semana, ele falou assim, Luciano, eu quero falar uma coisa com você. Eu não ia te contratar. Você era louco. E eu sei que você era louco. Mas depois que você sentou aqui, eu senti uma presença de Deus na tua vida. Eu falei assim, por que não dar uma chance para esse rapaz? E ele me admitiu pela presença. A presença abre porta. Quero declarar essa palavra para você, irmão. A presença que você carrega abre portas. A presença que você carrega abre portas. E eu quero declarar que a partir de hoje, tudo aquilo que está emperrado, tudo aquilo que está fechado, a presença do Espírito Santo na tua vida vai abrir portas sem você emitir uma palavra. Vai ser com a sua vida que isso vai acontecer em nome de Jesus. E em último lugar, para terminar, lá em Campos é diferente. Faraó, liberta o meu povo. Deixa o meu povo ir. Aqui não, aqui é... Vou falar igual a Adonias, vocês estão me iludindo, né? Em último lugar, irmão, mude a direção da sua vida. Fala com a pessoa, está falando assim, olha, mude
a direção da sua vida. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando Pedro foi liberto pelo anjo, e que o sensor de presença fez aquela porta de ferro se abrir, sem ele emitir uma palavra, ele diz o seguinte: irmão, olha que coisa legal, quando você sai da prisão, você tem suas escolhas. Pô, vou para onde? Vou fugir, vou chamar os amigos, vou comemorar. A Bíblia vai dizer que quando Pedro saiu daquela prisão, sabe o que ele falou? Vou para casa de João Marcos, vou para a célula. Está na Bíblia, irmão. E considerando ele a situação, considerando o quê? A salvação das mãos de Herodes. Pedro havia vivido uma grande experiência. E eu creio que a maioria de nós vivemos grandes experiências, que Deus nos marcou, nos fez grandes coisas. E agora, depois dessa experiência que ele viveu, e que muitas vezes nós vivemos, e que Deus permite que a gente experimente, nós fazemos algumas escolhas. Sabe, querido, quando nós temos grandes experiências, não é qualquer lugar que nós devemos estar mais. Essa experiência marcou Pedro demais. E Pedro falou assim: eu vou para onde? Para onde que eu vou? Não é qualquer ambiente que você pode ir mais depois de uma grande experiência, irmão. Depois de viver algo sobrenatural, de você desfrutar algo grande de Deus. Não é qualquer lugar que te cabe mais. Tem alguns ambientes que não servem mais para você. Pedro falou assim: eu vou para o lugar onde me cabe. Eu vou para a célula da Dona Maria. Eu vou lá para a célula da Maria. Por quê? Porque eu sei que tem uma célula lá orando por mim. Eu vou lá para a casa da mãe de João Marcos. Eu vou para lá. É isso que ele falou, irmão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não é qualquer ambiente que eu entro mais. Não é qualquer ambiente que eu frequento. Pode me chamar de santarrão, você pode me chamar de qualquer coisa, pode me chamar de metido, mas depois de experiências que Deus me proporcionou, existem lugares que não cabem mais para mim. Não cabem mais, irmão. E Pedro fala assim: eu não vou para lugar nenhum, eu vou para a casa da Dona Maria, eu vou para a reunião da célula. Eu acho isso legal, porque Maria tinha casa, mas a casa não tinha ela. Por quê? Porque Maria disponibiliza a sua casa para muitas pessoas orar. Tinha célula na casa da irmã Maria. A irmã Maria está orando para Pedro ser liberto da prisão. Eu acho isso aqui tremendo demais, irmão. A casa era da irmã Maria. E a irmã Maria estava abrindo para uma célula. E essa célula estava orando. Enquanto ela estava orando, Deus estava trabalhando. Porque lá no versículo 1 vai dizer o quê? Que Pedro foi preso, mas a igreja fazia contínua. A igreja fazia contínua. A igreja aqui é a casa da Dona Maria. É a célula. Senhor, liberta o Pedro. Libera o Pedro, libera o Pedro, libera o Pedro. Aí a Rhodes vai lá no portão. Aí quando vê Pedro, meu Deus, é Pedro. Aí não abre a porta não, volta. Gente, Pedro está lá fora. E o pessoal está aqui clamando: Senhor. Estou vendo aquela sala, salgadinho, torta salgada, Coca-Cola, suco de caju. Suco de caju tem que ter, irmão. Biscoitinho, com aquela pasta de sardinha. Aí está aquele pessoal na sala: Senhor, libera o Pedro, liberta o Pedro. Pedro está encarcerado, dá livramento, livra ele da morte. Em nome, aí vem Rhodes. Gente, Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. Só que o pessoal da Dona Maria ali é novo convertido. Você está maluca? Pedro está preso. Pedro está preso. E ela: não, é Pedro. Pedro está lá fora. Aí os novos convertidos: não, o que é isso? Ele está preso. Às vezes a gente é assim, né, irmão? A gente ora por aquilo, e quando aquilo acontece a gente não acredita. E é isso, eles estão orando. Aí quando aconteceu, eles não acreditaram. E Rhodes chegaram para ela e falaram assim: você está fora de si, você está louca? Está no texto, irmão. Chegaram e falaram assim: você está louca? Ele está preso. Pedro está no portão do quintal. A Bíblia diz: perseverando em bater. Repita comigo: perseverando em bater. Aí eu fiquei assim: Senhor, como é que pode? Há 10 minutos atrás, o portão de ferro se abriu automaticamente.
E agora ele está no portão de madeira, batendo, e ninguém abre. Aí eu falei com Deus, Deus, como é que pode? No portão de ferro, não emitiu o som, abriu. Agora na casa da Dona Maria, para entrar, a Bíblia diz, ele perseverando em bater, e ninguém abria. Sabe o que Deus falou comigo? Tem porta que eu abro, e tem porta que você vai ter que perseverar até que ela abra. Vou repetir, irmão. Tem porta que Deus vai abrir instantaneamente, mas tem porta que você vai ter que perseverar para que essa porta se abra. Então tenha o discernimento de entender que existem portas que Deus vai abrir instantaneamente, sem você emitir uma palavra, mas tem porta que você vai ter que bater, porque o que bate se abre. Eu quero liberar essa palavra para você aqui em nome de Jesus, irmão. E a Bíblia vai dizer, no versículo 18, para a gente terminar, diz a palavra do Senhor assim: sendo já dia, repita comigo assim, amanheceu. Fala com a pessoa do lado assim, amanheceu. Versículo 18, amanheceu. Repita mais uma vez, amanheceu. Mais uma vez, irmão, amanheceu. O que aconteceu? Herodes mandou trazer Pedro. Vai lá na prisão, traz Pedro. E aí Herodes está esperando Pedro para apresentar para o povo. E a Bíblia vai dizer que Pedro não estava mais lá. Levanta a mão que eu vou profetizar, irmão. Amanhã vão procurar você na sua angústia, nas suas prisões e nas suas cadeias, e não vão te achar mais. Amanhã, quando ir lá te procurar naquele quarto escuro, depressivo, não vão te achar mais. Amanhã, quando te procurar você preocupado com aquela situação, não vão te achar mais. Amanhã, quando te procurarem lá para falar para você uma série de coisas que entristece teu coração, que te acusa, que te aponta, não vão te encontrar mais lá. Não vão te procurar, irmão. Por quê, pastor? Porque o anjo falou, pega tudo. Pega tudo, pega a capa, pega a sandália, se veste, não deixa nada aqui. Porque quando amanhã vierem te procurar aqui, não vai ter mais nada teu aqui. Amanheceu, irmão. E eu gosto muito desse paralelo, porque a Bíblia diz que quando as mulheres chegaram naquele sepulcro, Pedro, quando soube disso, foi correndo. Pedro foi o primeiro a chegar no sepulcro. E quando Pedro chegou, a pedra já estava removida, o sepulcro estava vazio, mas tinha um lenço aonde colocaram Jesus. E quem conhece a cultura judaica sabe que quando você vai na casa de alguém e você é convidado para jantar e você se senta à mesa, se você pegar o lenço, limpar a tua boca e colocar o lenço em cima da mesa, você está dizendo uma coisa para o anfitrião: eu gostei e vou voltar aqui para comer de novo. Isso é uma cultura judaica. Então o lenço em cima da mesa simboliza o seguinte: foi tão bom que eu vou voltar, eu volto aqui novamente. Então quando você vai no sepulcro e Pedro olha, ele vê o lenço, como se dissesse: eu vou voltar. Jesus dizendo: eu vou voltar, porque aqui está o lenço. Mas aí você vai lá no cárcere de Pedro. Quando Herodes mandou chegar lá, não tinha nada. Tinha nada. Sandália, capa, vestimenta, Pedro levou tudo. Sabe por quê? Porque para aquele lugar Pedro não voltaria nunca mais. Levanta a mão que eu vou profetizar. Para esse lugar você não volta nunca mais. Para esse quarto escuro você não volta nunca mais. Para esse transtorno de ansiedade você não volta mais. Para essa depressão você não volta mais. Para essa tristeza que não tem fim você não volta mais. Amanheceu. Amanheceu. O choro pode durar uma noite,
mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Amanheceu para Pedro, amanheceu para você. Hoje é domingo, amanheceu, é um novo dia, é um novo tempo, é uma nova esperança para você aqui hoje. Amanheceu, para esse lugar você não volta mais. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero adorar ao Senhor contigo, meu irmão. Enquanto nós vamos adorando, fala com Deus. Deus, eu não volto mais. É um caminho sem volta para mim. Eu não volto mais, Senhor. Eu não quero mais voltar. Eu não quero mais. Amanheceu. Amanheceu. Versículo 18 para mim é o melhor. Amanheceu. Herodes manda trazer Pedro. E Pedro não estava mais lá. Você não está mais aonde você estava. Você recebe essa palavra, irmão? Você recebe essa palavra? Eu estou declarando para você que você não está mais onde você estava. Esse lugar de prisão acabou. Esse lugar de cárcere acabou. Esse lugar onde tem ferrolhos de bronze, algemas te prendendo, acabou. O Senhor está te tirando daí de uma forma sobrenatural. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque o teu fim é o recomeço para Deus. Hoje Deus está recomeçando uma nova história. Hoje Deus está recomeçando algo novo na tua vida. É um recomeço para você aqui hoje. Mude a direção da tua vida hoje. Vai em direção àquilo que Deus tem para você. Vem para a igreja, vai para a célula, vai para o ciclo de oração, vem para a oração das quartas-feiras aqui na nossa igreja. Mude a direção da sua vida hoje. Mas não volte para o lugar que você estava.